noite a todos. Como a nossa irmã Ivone já disse, a mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E o nome da mensagem é A Necessidade da Encarnação. Pergunta: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? E a resposta é do nosso irmão São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. Observação: uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da sua encarnação material, mas franquear de uma vez os degraus intermediários, que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer.
A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas e nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas e, tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, São Luís vem nos falar sobre a encarnação, que é uma lei natural, nós já sabemos, só que muitos irmãos ainda não compreendem e teimam em persistir no pensamento de que há apenas uma vida, uma só existência, e que em uma só existência há a possibilidade de aprendermos tudo o que necessitamos para a nossa vida como espíritos. E São Luís nos fala qual é a importância da encarnação para nós espíritos. Então, a vida corpórea é necessária para que o espírito possa cumprir os propósitos de Deus, os propósitos que Deus lhe confiou. Então, esta vida corpórea e tantas outras vidas corpóreas são essenciais para a evolução do espírito, para a nossa evolução como espíritos que somos, pois somos espíritos vivenciando uma experiência carnal. E não o contrário, não somos homens, não somos mulheres vivenciando essa experiência, e sim espíritos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, prontos para que nessa oportunidade que Ele nos dá, incessantemente, que é a vida corpórea, é a encarnação, para que nós possamos aproveitá-la da melhor maneira possível e crescermos como espíritos que somos. Então, automaticamente, nas nossas vidas corpóreas, nós conseguimos desenvolver em nós a inteligência, desenvolver as nossas ideias e as nossas aptidões. E Deus, São Luís nos fala, que Deus, sendo justo e misericordioso, Ele concede a todos os seus filhos, ou seja, a todos os espíritos, as mesmas oportunidades. Então, todos nós que aqui estamos hoje no planeta Terra, tivemos e temos a mesma oportunidade de crescermos, de evoluirmos. E temos também os mesmos compromissos para com Deus, porque Deus, nos criando, Ele não nos criou para o acaso, Ele nos criou para uma finalidade, para uma missão, para cumprir os seus desígnios. Nós não estamos aqui vivenciando experiências simplesmente materiais, mas a gente tem que fazer com que essas experiências materiais nos sirvam de degrau para a nossa caminhada divina, para o nosso retorno a Deus. Pois Ele, quando nos criou com esse propósito, de sendo simples e ignorantes como espíritos, criados pelo seu infinito amor, que possamos, aprendendo, desenvolvendo nossas aptidões e ideias, nossa inteligência, possamos retornar até Ele, aptos para cumprir a nossa missão de espíritos, de filhos de Deus. Cumprir com mais autoridade, com mais entendimento, com mais capacidade. Ele nos criou simples, sem sabedoria, mas o mais importante, fomos criados dotados de perfectibilidade. O que seria isso? Fomos criados com a condição de nos tornarmos relativamente perfeitos. Então, todos nós fomos criados com essa capacidade. Todos nós temos a capacidade de alcançar essa perfeição que Jesus alcançou.
Porque Jesus Cristo, sendo nosso irmão, mestre, governador espiritual deste planeta, mas ele já não foi criado um espírito puro, ele já não foi criado do jeito que ele era quando aqui esteve conosco, do jeito que ele é, um espírito perfeito, relativamente perfeito. Nós falamos relativamente porque perfeição absoluta sabemos que é somente de Deus. Mas nós temos sim a capacidade de alcançarmos a perfeição de Jesus, que é nosso irmão, e foi criado assim como nós, simples e ignorantes. E ele percorreu toda uma jornada, toda uma caminhada para chegar nesse grau que ele chegou. E ele veio nos mostrar isso, que assim como ele conseguiu, nós também conseguiremos, através dos seus próprios ensinamentos, porque Jesus é o próprio caminho, Jesus é o único exemplo que aqui esteve no planeta Terra que devemos seguir. Não que ele seja o único exemplo a seguir, temos sim muitos irmãos que podemos seguir os seus exemplos, irmãos que deixaram aqui os seus exemplos, mas Jesus Cristo é o enviado de Deus para que seja este exemplo para todos nós. E assim, por isso que nos dizemos cristãos, porque temos como exemplo, como caminho, Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Então, todos nós temos as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Da mesma forma que temos obrigações para com Deus, obrigações para conosco e para todos aqueles que estão à nossa volta, porque estamos todos unidos como se fosse um emaranhado. Então, o que eu faço aqui reflete no outro, e assim por diante. É por isso que nós ainda sentimos tantas angústias, tantas tristezas aqui nesse planeta Terra. Porque, por ser ainda um planeta de provas e expiações, onde há ainda muita maldade, não é que exista mais maldade do que bondade nesse planeta, porque sabemos que a bondade de Deus é infinita e há muita bondade nesse planeta. Mas, pelo motivo da maldade ainda ser extrema, nós sentimos, todos nós aqui encarnados, sentimos esse reflexo. Então, vivenciamos momentos de amargura, momentos de tristeza, momentos realmente difíceis como esse que estamos passando agora. Mas temos a certeza absoluta que tudo passa. Assim como tantas vezes que já nos sentimos amargurados e hoje não estamos mais por aquele motivo, porque sabemos que tudo vai passar e tudo é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução, para a nossa melhor compreensão. Nada acontece de forma injusta. Se está acontecendo na nossa vida, é porque algo de bom nós temos que tirar de tudo que vivemos, desta oportunidade de crescermos. Então, nós não fomos criados para o acaso. Cada um de nós tem um papel importante na seara do Pai. Nós já descobrimos qual é o nosso papel aqui no planeta Terra? E será que pelo menos estamos nos esforçando para fazermos um pouquinho do que Jesus Cristo nos ensinou? Que é amar a Deus em primeiro lugar e amar o nosso irmão? Será que estamos trabalhando na nossa própria evolução, para o nosso próprio adiantamento e para o adiantamento dos nossos irmãos? De que maneira eu posso ajudar o irmão meu a evoluir junto comigo? Então, esse é o nosso papel aqui. Deus quer que nos auxiliemos uns aos outros, através do amor, da caridade, através de tudo que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Então, que possamos, todos os dias ao acordar, pensar o que eu posso fazer de útil hoje, o que eu posso fazer de útil para a humanidade, para mim, para a minha evolução. Que não percamos o dia com coisas banais. Claro, nós temos sim que cumprir as nossas obrigações materiais. Temos o trabalho material, temos as coisas do dia a dia que são naturais, fazem parte do nosso dia a dia. Mas será que no nosso próprio ambiente de trabalho não há algo que eu possa fazer em prol de algum irmão meu, de algum colega de trabalho? No lar, no nosso lar, no tempo que a gente passa dentro de casa, o que eu posso fazer em benefício para aqueles que estão junto comigo? Para o meu filho, para o meu pai, minha mãe, meu irmão,
os nossos familiares, nossos irmãos de sangue. E o que eu posso fazer para auxiliar aqueles que mal me conhecem? Será que eu posso enviar uma vibração de amor? Tantas notícias ruins, infelizmente, que ouvimos hoje, e o que a gente faz com essas notícias? Simplesmente passam por um ouvido e saem pelo outro. Qual que é o papel do cristão nesse momento? Fazer uma vibração de amor, para que essa atmosfera, para que tudo isso de ruim que está acontecendo possa se modificar. Parece que é algo tão pequeno fazer uma vibração, uma oração, mas se nós soubéssemos tudo que é movimentado com esse pensamento de amor, com essa oração, com essa vibração que a gente faz, uma vibração que vem do coração, que vem realmente do Espírito. Que possamos, então, em cada momento, fazer valer a pena o dia, cada hora, cada pensamento. Que possamos pensar sempre no bem, porque com certeza vai refletir para a humanidade toda. Pode ser uma gotinha de amor, ou pode ser realmente, a vontade é tanta de fazer o bem, que acaba influenciando muitos de uma só vez. E Deus, na sua inteligência suprema, não nos deixa só. Sempre estamos sendo auxiliados por irmãos superiores. E quando nós temos a vontade de ajudar, esses irmãos também têm a vontade de nos auxiliar para que isso aconteça. Então, se forma uma corrente muito forte de amor. E um vai ajudando o outro. E aquele pensamento, aquela vibração que nós achamos que não vai chegar até aquele local, chega com mais facilidade. E muitos outros que a gente nem imagina. Para muitas outras pessoas que a gente nem conhece, que nem passa pela nossa cabeça. E São Luís nos fala também que a encarnação é um estado transitório. Então, é um estado que vai passar. Todos nós espíritos, quando fomos criados, tivemos que passar, estamos tendo que passar por esse processo natural, que é a encarnação e reencarnação. Toda vez que a gente retorna para o mundo corpóreo, estamos reencarnando. Então, se teve um início, vai ter o fim. A encarnação tem um fim para o espírito. E quando chega esse fim? Quando o espírito alcança o grau evolutivo suficiente e não havendo mais a necessidade da reencarnação. Só que quando não há mais a necessidade da reencarnação, não quer dizer que não há mais a necessidade da evolução do espírito, porque o espírito continua evoluindo sempre. Nós sempre temos o que aprender e evoluir sempre. Esse processo é contínuo, é infinito. Nós fomos criados para a eternidade. Então, não há uma pausa do que aprender. Não há um ponto final. Nós sempre iremos aprender, nós sempre iremos evoluir. Até quando alcançarmos um grau de perfeição relativa, ainda estaremos aprendendo. Porque Deus, se a gente pensar o tamanho de Deus e todo o saber que Ele tem, como que a gente pode se limitar se somos criações de Deus? Então, não há limite para o espírito. A gente sempre tem como evoluir mais e mais. E a encarnação é uma tarefa imposta por Deus no início da existência. Então, se ainda temos a necessidade de passar pela encarnação, é porque ainda estamos no início da nossa existência. E realmente, se pensarmos que somos criados para a eternidade, então estamos muito no início ainda. Então é sempre um início, né? Porque somos criados para sempre, para existirmos sempre. Então, se a gente pensar, é até difícil de compreender o que é início e o que é final. Não há final nisso, né? E será que nós estamos fazendo bom uso dessas nossas encarnações? Será que nós fizemos bom uso das nossas vidas passadas? Pode ser que sim, como pode ser que não. Pode ser que nós não perdemos tempo, pode ser que a gente realmente soube aproveitar as nossas vidas passadas e agora estamos estacionários. Pode ser que nós estamos estacionários há muito tempo. Nós não sabemos, mas há como fazer uma reflexão íntima
avaliando o nosso comportamento hoje. Como está o nosso comportamento hoje? A gente não tem que ficar se sacrificando pelo que não fizemos no passado, mesmo porque não dá para saber. Não dá para saber se o que a gente fez no passado, se fizemos bom uso dessa oportunidade, dessas oportunidades que tivemos ou não, mas que possamos viver a partir de agora, do presente, mudar a nossa vida a partir de agora e fazer bom uso desta vida a partir do momento presente. Claro que sempre vamos acabar nos decepcionando com algumas atitudes nossas, mas só pelo fato de compreendermos que ainda temos atitudes erradas, que nos decepcionamos com algumas atitudes, já é um sinal de evolução do espírito, pois nós já sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. O que eu posso melhorar, no que eu posso melhorar, o que eu posso deixar para trás e não fazer mais. E toda vez que eu errar, parar naquele momento, refletir e pensar: eu já sou um espírito que sabe o que é certo e o que é errado, eu não posso mais ficar vivendo desse erro, eu não posso mais ficar estacionada. Eu preciso caminhar, eu preciso ir para frente, olhar para frente, eu preciso seguir realmente o que Deus quer que eu faça. Qual é a minha missão? Qual é o meu papel aqui no planeta Terra? Estamos aproveitando cada minuto tão valioso que Deus nos proporcionou? Quantos não estão pedindo, nesse momento, para as hierarquias superiores, para ter uma oportunidade nesse planeta ou em outros planetas, tantos outros infinitos planetas que existem? E nós aqui estamos tendo essa oportunidade. E essa oportunidade não é algo tão rápido e tão fácil para se ter. Quando nós estamos no plano espiritual, na nossa vivenciando ali realmente a vida como espírito, nós pedimos para estar aqui, para termos uma nova oportunidade de evolução. Porque a encarnação, a reencarnação, é a maior das oportunidades de evolução do espírito. Por mais que ela tenha um fim, nós ainda estamos nesse estágio evolutivo e nós ainda precisamos reencarnar para aprender com tantas passagens que nós temos aqui no planeta Terra, com tantas ocasiões, na família em que nós nascemos, com as pessoas que nos cercam, quanto nós temos a aprender. E se nós avaliarmos, desde o momento em que nos lembramos, as nossas primeiras lembranças, até agora, o nosso comportamento atual, quanto nós já não melhoramos? Sempre alguma coisa a gente já aprendeu, ou muita coisa a gente já aprendeu, ou já evoluímos muito. Isso depende da vontade, isso depende do esforço individual de cada um. E para a gente reencarnar, é feito todo um projeto reencarnatório das hierarquias superiores. Sabemos que no plano espiritual não é diferente do que aqui no planeta Terra. Há hierarquia sim, só que há uma hierarquia completamente perfeita, superior. Aqui é simplesmente uma cópia do que há no plano espiritual, uma cópia mal feita ainda, mas chegaremos lá. E os que executam essa tarefa com zelo e dedicação sobem rapidamente. Os que fazem mau uso desta oportunidade retardam o seu progresso. Será que estamos fazendo bom uso ou mau uso desta oportunidade? Então, a finalidade da reencarnação é aprendermos a fazer bom uso do dom que Deus nos deu. E qual é este dom que Deus deu para cada um dos seus filhos? O livre-arbítrio. Quando nós conseguirmos aprender a fazer bom uso, melhor uso do nosso livre-arbítrio, tendo mais consciência dos nossos atos, tendo entendimento de que tudo que nós fazemos aqui reflete ali, reflete para todos os lados, nós não precisaremos mais passar por tantas reencarnações. Nós estaremos despertos, porque é esta a finalidade da reencarnação.
reencarnarmos até compreendermos, até nos compreendermos como realmente somos, até evoluirmos num grau em que saberemos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. E aí, quando soubermos utilizá-lo com sabedoria, Deus nos confiará missões e tarefas mais grandiosas. Assim como Jesus teve uma missão grandiosa para com todos nós, a missão de Jesus foi divina. E Jesus nos disse que nós faríamos coisas maiores até do que ele fez. É difícil de pensarmos que nós poderemos um dia fazer coisas tão grandiosas como Jesus. Mas nós temos que ter a convicção, porque a doutrina espírita já nos traz esse entendimento, que nós chegaremos nesse estágio de sabedoria que Jesus chegou e faremos sim, nós faremos sim coisas tão grandiosas quanto Jesus fez, com o auxílio sempre do nosso Pai Celestial. Jesus mesmo disse que a quem muito é dado, muito será pedido. Então, se Jesus veio com uma missão tão grande quanto essa, quanto também ele já não recebeu? Porque para ele foi dada uma missão muito grandiosa. Mas a quem muito é dado, muito será pedido. Foi pedido para ele que ele viesse até aqui, nos apresentasse esse Deus justo, esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso para nós. Nos apresentasse como um pai e não como um ser vingativo, um ser injusto. Ele nos apresentou Deus com amor de pai por nós. E apresentando Deus, ele nos apresentou a nossa missão aqui na Terra, que é amá-lo em primeiro lugar e amar os nossos irmãos, como Jesus nos amou. Esse é o nosso papel, amar ao próximo como Jesus nos amou, daquele jeito que ele nos amou. Porque mesmo estando na cruz, no seu último suspiro, ele pede a Deus que nos perdoe, porque ele já tinha compreensão, entendimento, ele já tinha passado por tudo isso que a gente passou. Ele já estava com a sua consciência totalmente desperta. Então ele entendia, por mais dor que ele estava passando naquele momento, dor da carne, mas ele entendia que nós ainda estávamos muito atrasados. Então ele roga ao Pai que ele nos perdoe, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Isso é amor. E um dia a gente vai conseguir ter esse amor que Jesus teve por nós. Amar aos nossos amigos e amar principalmente aqueles que nos caluniam, os nossos inimigos. Perdoar. E olha que lição maravilhosa que Jesus nos deixou, a lição do perdão, que eu acho que é a maior prova de amor para um irmão, é saber perdoar, independente do que ele faz conosco. Saber perdoar e compreender que um dia estaremos todos juntos, todos unidos, todos já passando, que já passaram por todas essas provas, essas expiações, e todos já compreendendo a existência de Deus e o nosso papel. Então Deus, ele pode confiar grandes missões a nós agora? Ou será que nós ainda nos colocamos num lugar de aprendizes, porque eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade? Ou será que a gente já tem essa vontade, pelo menos a vontade, a iniciativa, de acolhermos uma missão, de acolhermos aqui um trabalho árduo, um trabalho de amor, um trabalho que Deus se orgulha de nós estarmos fazendo aqui? Nós somos já missionários confiáveis do Pai, porque Deus também não vai confiar missões a pessoas que não são confiáveis. Será que nós já podemos nos considerar filhos confiáveis? Já podemos olhar para Deus e perguntar: Pai, o que o Senhor quer que nós façamos? Ou ainda nos colocamos no lugar de: Pai, por favor, me dê isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sou um filho ainda necessitado. E não é isso que Deus espera de nós. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Deus já nos deu o poder da autocura, já nos deu toda a sabedoria. Basta nós irmos atrás dessa sabedoria
e nos colocarmos à disposição dele, se nós nos colocarmos à disposição de sermos instrumentos de Deus, ele nos guiará por toda essa vida e por toda a nossa jornada como espíritos que somos. Paz com Jesus a todos.